Olá a todos e todas do sexto ano, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de artes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, na história da arte, que é a arte rupestre. Provavelmente vocês já viram essa expressão artística ou já ouviram falar desse nome, né? Mas o que seria essa arte rupestre? Então a gente vai discutir isso agora. Bom, nós já viemos discutindo o conceito da arte, né? O que seria a arte? E aí nós estudamos um pouco dessa linha do tempo da história da arte, né? Bem brevemente, mas nós chegamos a ver o que seria a arte contemporânea também, né? Justamente pelo a sua expressão, né? Pela sua expressão abstrata, que geralmente acontece muito na arte que a gente denomina de contemporânea, né? Essa arte deste século, do século XXI. E aí, nessa linha do tempo, vocês podem ver que eu fiz ali um traço laranja, passando da imagem justamente para ilustrar que a arte vai além da segunda metade do século XX, né? Ela continua e ainda está sendo feita e modificada, vem sendo modificada, né? Ao longo do tempo. Certo. Hoje nós vamos voltar para o início dessa linha do tempo, né? Na arte pré-histórica, justamente o que significa, né, essa arte rupestre, a arte do período pré-histórico. Para entender isso melhor, né, o que seria essa arte na pré-história, a gente precisa entender um pouco melhor sobre os períodos históricos, né? Os estudiosos dividem o tempo histórico em basicamente dois períodos. Um período seria o período pré-histórico e o outro seria o período histórico. O período da história, a história, é marcada pelo surgimento, né, a criação da escrita. Então, anteriormente à invenção, o surgimento da escrita, nós tínhamos esse período denominado pré-história, que não necessariamente está desassociado da história da humanidade, mas que os povos não tinham como documentar a sua sobrevivência. Entretanto, isso há controvérsias, porque na arte rupestre, por exemplo, a gente tem a comunicação dos povos, a expressão desses povos sobre a vida cotidiana daquele período, né? Então, na arte rupestre, que é geralmente desses dois primeiros períodos pré-históricos, né, que é o período paleolítico e o neolítico, que também é chamado de Idade da Pedra, que é dividida entre pedra lascada e pedra polida, geralmente ali entre mais ou menos ali há 3.000 anos antes de Cristo, né? E aí no período paleolítico, né, os homens das cavernas, como a gente chama, eles eram nômades, né? Eles geralmente se deslocavam de acordo com as condições de sobrevivência naquele período. O período era chamado de Pedra Lascada porque não havia um manuseio, digamos assim, das ferramentas, não é, que eles tinham. Então, o período da Pedra Polida já há um domínio maior, né, que o ser humano passa do nomadismo ao sedentarismo justamente pelo domínio das ferramentas de caça, de agricultura ou de outras formas de sobrevivência, né? Então a gente fala disso, de arte rupestre, geralmente ali no período de 3.000 anos antes de Cristo, há bastante tempo. Bom, e aí para se expressar, esses povos utilizavam as cavernas, né, suas casas, para se expressar.
aí, vocês podem ver nessa imagem, por exemplo, a imagem de um animal que se assemelha ali a um boi, uma vaca, né? Mas que era um animal ali da época que servir de alimento, né? A caça deles. Né? Apesar dos poucos recursos, né? As ferramentas para a caça, eram esses animais, né? Que serviam para a subsistência, né? Daquele povo. E aí vocês podem ver, né? Ali, aqui, a base do desenho, né? Opa! A base do desenho aqui, as cavernas, né? Aqui os animais, aqui atrás a gente tem outro, e percebe que há cores diferentes, certo? Então a gente tem aqui um degradê de cores que vai entre o amarelo, cores amareladas e cores avermelhadas. Então a gente diz que esse desenho é um desenho policromático, certo? Então não havia só uma cor, só o preto, só o vermelho, apesar de que a dominância era do vermelho, porque geralmente essas pinturas, né, eram feitas com pedra que eles talhavam, né, nas paredes das cavernas e com sangue de animal. Mas vocês podem ver outras cores, né? Opa! Outras cores. Bom, a partir daqui eu vou mostrá-los algumas pinturas rupestres, certo? No Nordeste do Brasil, mais especificamente nos estados do Piauí e do Rio Grande do Norte. Mas vocês podem procurar no material didático de vocês outras localidades em que a arte rupestre está presente, já que ela fez parte de toda a humanidade e em todos os continentes, com características muito semelhantes. Geralmente é por isso que a gente chama de arte, né? Um movimento que tem características próprias, que tem um período ali no tempo, na história, que simboliza esse tipo de arte, né? A arte rupestre tinha características próprias, né? Por exemplo, vocês podem ver que as pinturas são desenhos simples, né? Desenhos bem simples, não há muitos traços. Como eu já falei, das cores, né? Geralmente as ferramentas utilizadas para a produção dessa arte eram as mesmas, então elementos da natureza, não é? Por exemplo, o sangue dos animais, sementes de plantas, enfim. A pedra, como eu já disse, carvão, né? Uma espécie de carvão que eles utilizavam. E aí vocês podem ver que todos esses são desenhos muito simples. Aqui também da Serra da Capivara, no Piauí, como este aqui. Notem que as pessoas dos desenhos não têm, aqui uma pessoa, não tem rosto, né? Então por isso há uma simplicidade nos desenhos, além dos traços, né, dos animais, que é até difícil identificar qual seria. Mas então não há uma fisionomia realista humana, né? E geralmente, aqui já é do Rio Grande do Norte, aqui também do Piauí, mas aqui do Rio Grande do Norte, geralmente os povos aparecem nesses desenhos segurando ferramentas, instrumentos, né? E aí nessas pinturas há uma sugestão de movimento pelo posicionamento no qual os membros estão nessas pinturas, né? Então a gente pode aqui, por exemplo, ver o movimento do braço, né? Erguido, o movimento das pernas uma na frente da outra, que pode sinalizar uma caminhada.
E aí, como eu falei das cores, né? Aqui a gente já tem um desenho mais amarelado, alaranjado. Geralmente essas cores mais fortes. Essa é outra arte encontrada pelos arqueólogos aqui do ladinho no Rio Grande do Norte. E quando a gente fala de arte rupestre, geralmente a gente lembra, né, logo dessas pinturas das cavernas, mas a civilização pré-histórica tinha outras formas, né, outras formas de expressão artística. Então a escultura era uma delas, né? A gente pode ver aqui uma dessas esculturas datada do período paleolítico, né? Mais ou menos ali 3.000 anos antes de Cristo. E essas esculturas também eram pertinentes desse período, né? Não somente as pinturas. E essas esculturas eram feitas, né, de osso, ou de chifres, ou de pedra. Essa aqui aparenta ser de um material de pedra, né, de rocha. E aí, pra gente conhecer, né, além das pinturas, outras formas de expressão artística. Por isso, nós denominamos esse movimento de arte rupestre, né? Está situado ali na pré-história e tem diversas expressões, além de características do movimento. E aí, hoje nós ficamos por aqui, né? Nos vemos em breve. Até mais.